Pessoas. Heliópolis FM. É isso aí, programa Alô Pessoas, Rádio Comunitária Heliópolis FM. Agora, 15 horas e 30 minutos, 3h30 da tarde. Quem está chegando na Rádio Comunitária Heliópolis FM, eu, Cássio Gama, até as 5 da tarde, aqui na sintonia da nossa melhor rádio de São Paulo, Heliópolis FM 87.5. Quer se conectar com a gente? heliópolisfm.com.br ou lá na nossa live, lá no YouTube. Procura a gente lá na barra de busca, @alopessoas, e se conecta com a gente aqui nessa tarde, né? Nessa tarde de 29 de junho de 2025. E quem acompanha a gente lá nas lives, nas redes sociais, já pegou que hoje é o nosso Domingo Terapia. Domingo Terapia, que a gente traz um tema mega importante, super importante aqui, que é sobre seletividade alimentar. Então, as preferências, né, ou restrições alimentares, o que pode afetar isso a saúde física e mental. E duas profissionais aqui incríveis para falar disso, que é a Aline Mendes com a Marcela Vale, que já estão aqui. Quem está acompanhando a gente lá na live já viu que as meninas já estão aqui, a gente já bateu um papo aqui nos bastidores para falar desse assunto muito importante, né? O alimento, né, que a gente consome pode influenciar aí na nossa saúde física e mental. Tem tudo a ver, né? Tudo que a gente alimenta aí, de alguma forma, está influenciando no nosso corpo, né? Isso mesmo, Aline. Seja bem-vindo aqui ao nosso Alô Pessoas, na Rádio Comunitária Heliópolis. Agradecer a Lídia Guerra, lá do Conhecer, que sempre indica profissionais aqui incríveis para conversar com a gente de assuntos tão relevantes, né, da nossa sociedade. Então, seja bem-vinda. Quero agradecer o convite, primeiramente, e para falar um pouquinho, né, dessa questão da alimentação. Realmente a alimentação é muito importante, né, nessa questão mesmo de nutrientes para o corpo, mas ela é muito mais do que isso, né? Alimentar é muito mais do que só comer, né? É também sentir, ter afeto em relação a alguns alimentos. Então, a gente lembrar de recordações em que a vovó fazia o bolo e aquele o bolo biscoito, gostoso, né? Aquele bolinho de chuva. Tá ligado não só a engolir o alimento, né? Mas sim Ativar as alguns preferências. sentidos, né? Ativa alguns Isso. sentidos na nossa vida ali. E também a Marcela, né? Marcela Vale, que está aqui, que ela é naturóloga. Não tinha ouvido isso, eu fiquei curioso para saber, mas ela vai contar tudinho aqui para gente nessa tarde. O que seria essa profissão, né, de naturóloga? Oi, tudo bem? Então, muita gente não conhece, né? Todo lugar que eu chego as pessoas perguntam, mas o que é? É um curso da área da saúde, é uma faculdade, e a gente trabalha com terapias integrativas. Então, acupuntura, florais, aromaterapia, e a gente sempre preza pela saúde integral, né? Então, corpo, mente, tudo alinhado pra gente tá bem, né? É importante, né, estar bem aí, essa parte, né, você entra ali na parte de dar uma consultoria para a pessoa, para identificar, né, quais os alimentos que ela tem que comer, né, o que é importante para ela, para a saúde física, né, seria isso. Também. A gente entra com a parte de dietoterapia, né, que chama. Então, o que as propriedades de cada alimento fazem no corpo no geral, no corpo, na mente. Então, é bem legal. E quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, Marcela, como que faz lá seus Instagrams? Você está lá no Instagram, né? Eu vi que você tem uma página dedicada, né, com vários conteúdos ali referente ao seu trabalho. É Marcela, com 2 L's, .naturologia. Lá tem tudo explicadinho sobre a naturologia em si, um pouquinho mais do que a gente faz e como funciona as consultas, o trabalho, enfim. Quem quiser, tiver curiosidade. E a Aline também, você está lá nas redes, né, Aline? Quem quiser te procurar, qual que é o seu Instagram? O Instagram é @clínica nutrição Peralta. Então, só ir lá, gente, já segue a Aline, curte lá todo o material que ela publicar, os trabalhos. Agradecer também aqui a Lídia Guerra, né, por indicar. Quem quiser saber mais do trabalho, do Conhecer, vai lá no @, né, Conhecer com S ali no final, _ saúde integrada. Então, quem tiver curiosidade para saber sobre o trabalho lá do Conhecer, tem muitos profissionais da psicologia, né, nutricionista aqui como a Aline, então pode ir lá procurar e vai ver todos os trabalhos lá que a Lídia e a sua equipe desenvolve, né? Agradecer sempre a Lídia aqui, que indica bons profissionais para falar de temas muito importantes. Que tem a live lá aberta também, se quiser mandar sua dúvida,
sua pergunta aí referente à seletividade alimentar, se tem alguma restrição alimentar, quer tirar essa dúvida com as profissionais aqui, encaminham ou pelo nosso WhatsApp 11 2272 1077. Manda o WhatsApp aqui que a gente monitora as suas perguntas, ou lá também pela nossa live. Procura a gente lá, Alô Pessoas, lá no YouTube. Só colocar lá na barra de busca, @Alô Pessoas, você encontra a gente facilmente. Aline, você trouxe um dado aqui, né? Apresentou um dado aqui muito importante, né? Do que a gente preparou. Então, aumenta, né, a discussão da seletividade alimentar, principalmente para crianças, né? Infantil. Então, 30% aí das crianças são típicas e 90% das crianças são neurotípicas e 70% graves. O que esses dados, né, quer dizer aí? Que alerta, né, a gente traz aí? Porque já começa ali na fase inicial da vida da pessoa, né? Sim, sim. Então, esses dados, eles trazem o seguinte, que dentre todas as crianças que são típicas, o que são típicas? Não tem nenhuma questão de alteração no desenvolvimento, né? Desenvolvimento infantil. Então, essas crianças, 30% delas apresentam seletividade alimentar. E de todas as crianças atípicas, né, que isso inclui TEA e outros transtornos, né, algumas alterações do desenvolvimento, 90% tem seletividade alimentar, sendo que 70% desses 90% é grave. Sim. Então, é aquele caso em que a criança muitas vezes chega com 5, 6 anos e toma só basicamente leite, come um biscoito de água e sal, uma marca específica. Sim. Então, nesses casos é bem mais severo, né? E esse assunto tem cada vez mais crescido e entrado na mídia, porque acaba sendo valores que cada vez mais a gente está vendo crescer, né? O número de crianças que apresenta esse tipo de alteração, até pelo aumento também que a gente vem vendo crescente aí de crianças que estão dentro do espectro. Para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui entender, né, o que seria a seletividade alimentar? Como que a gente entende como seletividade alimentar? A seletividade alimentar, ela é um termo que é mais, digamos assim, popular, né? A gente ouve vários termos, né? Então é importante eu falar isso, porque existem vários termos para determinar basicamente quase que o mesmo, né? A literatura em si, ela não mostra um termo certo, ainda não tem nenhum consenso na literatura, né? Mas dificuldades alimentares, a gente ouve também o termo TARI, que é transtorno alimentar restritivo evitativo. A gente ouve o termo DAP, que é distúrbio alimentar pediátrico, né? Pick-eating, que é seletivo, comer seletivo. Mas todos esses termos, eles acabam abrangendo, né, uma criança que tem uma dificuldade alimentar de variação de alimentos, ou muitas vezes deixa de comer um grupo alimentar inteiro. O que seria o grupo alimentar? Então, por exemplo, o grupo do arroz, dos cereais em si, ou das verduras, legumes, frutas. Então, tem crianças que não comem nenhum alimento de algum dos grupos, e isso acaba tendo um impacto nutricional muito grande. Só que só não comer também não é um critério, que hoje em dia a gente utiliza mais de forma científica e de forma a diagnosticar o DAP, que é o distúrbio alimentar pediátrico. E nele a gente coloca como essa deficiência de nutriente, e junto com isso tem que ter algum dos aspectos relacionados tanto a alterações fisiológicas. O que seria isso, né? Tem uma dificuldade de mastigar, o dente não fecha, a língua não articula bem, tem uma doença cardíaca, tem uma doença pulmonar. Então, isso vai prejudicar na hora da mastigação, pode levar a essa dificuldade de aceitar alguns alimentos. A gente também tem algumas questões nutricionais, então deficiência de alguns nutrientes, em especial o zinco. O zinco, ele é responsável por formar as papilas gustativas. O que é isso? Na língua, a gente tem algumas estruturas que a gente consegue sentir o sabor. E o zinco, ele é importante para ir renovando, né, essas estruturas. E se a gente tem essa deficiência de zinco, que vai acontecer naquela criança que não come nada de carnes, né, o que acaba tendo como consequência? Essa criança muitas vezes sente o sabor alterado dos alimentos. Então, não é o sabor, muitas vezes, real. Né? Além disso, também a gente tem questões aí psicoemocionais, sociais. Então, aquela criança que nem vai numa festinha de aniversário porque não come nada daquela festa de aniversário,
né? A gente tem várias questões aí que estão relacionadas a essa seletividade alimentar e que são critérios para a gente determinar se uma criança é seletiva ou não. Uhum. Então, basicamente, ela tem que ter um prejuízo, seja mesmo fisiológico ou psicossocial, isso já entraria junto com essa deficiência de nutrientes. Sim. Então, a gente determina que isso seria um seletivo ou então, mais atualmente falando, é um distúrbio alimentar pediátrico. Então, a seletividade alimentar ela é considerada um transtorno alimentar? Pode ser Sim, considerado? mas é um transtorno específico, porque a gente tem outros transtornos alimentares, que é a bulimia, a anorexia e compulsão alimentar. Todos esses a gente tem uma alteração da imagem corporal. No distúrbio alimentar pediátrico, a gente não tem essa alteração de imagem corporal. Então, não é uma pessoa que se vê gorda, mesmo sendo magra, ou uma pessoa que é magra e se vê gorda, né? A gente tira esse critério da alimentação. Tanto que nas classificações, né, do CID-11, que é uma classificação de doenças, a gente teve nesse último CID, que é o CID-11, a gente teve uma classificação específica, que é o TARI, né, que tem menos detalhes de riqueza em relação ao fisiológico do que o DAP, né, que é o que eu estou falando. São termos, na verdade, de classificação, mas que são muito parecidos, não são excludentes um do outro, né, então não é porque eu classifiquei como DAP que eu não posso classificar como TARI, mas cada um tem seu sistema de classificação. Entendi. Gente, ó, 3 horas e 41 minutos. Quem chegou agora, está sintonizado aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM. A gente está aqui com a Aline Mendes e também a Marcela Vale para falar sobre seletividade alimentar. O que isso, né, pode influenciar aí na sua saúde física e mental? O que isso aí pode trazer, os alimentos que você insere? Aline, eu percebo muito hoje, e isso é uma causa nas redes, né, o pessoal tem falado disso, que os alimentos, com o tempo, eles vêm perdendo ali alimentos que a gente consumiu na infância, hoje, adulto, a gente percebe, isso aqui não tem mais o gosto que eu tinha lá na infância, aquele biscoito lá, bastante conhecido, né, a gente vai lá, consome, parece que não tem mais o gosto, alterou-se a fórmula ali dos alimentos também, que isso também tem fortemente ligado aí a muitas questões de saúde, né, essa questão alimentar nossa. Hoje, como você vê esse cenário do alimento no Brasil? Assim, a gente está se alimentando bem, está se alimentando mal, ou como que está isso? A indústria tem cada vez mais modificado, né? Muitas vezes por uma questão de ganho de lucro, por ingredientes mais baratos, né? Então, nas crianças seletivas, existem alguns alimentos que eu vejo muito, né? E um especial, inclusive, ele era de chocolate, realmente. E daí foi modificado para sabor chocolate. A mesma embalagem, só que vem escrito agora sabor chocolate. Ou seja, é uma mistura de açúcar com gordura e uma substância só para dar o sabor do chocolate, ao invés de ser o chocolate. Por quê? Para ganhar mais, né, ter mais margem de lucro. E todos os aditivos, corantes, edulcorantes, a gente sabe que cada vez mais vem sendo comprovado que eles têm uma ação muito maléfica no organismo. Isso já vem alterando desde pequeno com a criança, né? Recentemente, inclusive nos Estados Unidos, o Trump, né, acabou fazendo uma norma para uma retirada de aditivos alimentares até 2025, porque os aditivos alimentares, né, os corantes à base de petróleo, foram considerados ingredientes que pioram o TDAH, que tem uma ação muito maléfica no organismo das crianças, podendo até levar a câncer também. Então, isso tem sido cada vez mais, né, falado. Lá vai banir. Por enquanto, no Brasil, ainda não vi nada desse tipo, mas acredito que também siga a mesma linha, né? E eu já até oriento os meus pacientinhos também a não estar comendo nada com os corantes artificiais, porque a gente já tem, né, isso mostrando em literatura essa ação maléfica. E cada vez mais a gente tem sido adicionado substâncias aditivas, né, e isso faz com que o corpo cada vez mais tenha substâncias que são estranhas, e com isso a gente vem aí apresentando cada vez mais patologias ligadas a isso. E o câncer, né, além da expectativa de vida aumentada, também tem relação aí com o aumento dele, ainda mais em idades mais tenras, né,
com essa alimentação. A gente sabe que tem uma ligação muito estreita. E hoje também tem aqueles alimentos transgênicos, né? Você olha lá na embalagem, já vem classificado ali, que são terríveis também para a saúde, né? Que não são alimentos naturais. Você vê lá, o milho não é 100% milho, você vê que tem um negócio ali, um incremento a mais. E como você disse, né? A lei, a gente tem a impressão que o Brasil ele está deixando, né, a indústria fazer essas modificações, parece que não tem uma intervenção também. Se libera-se leis para cada vez mais utilizar-se de alimentos que não são muito naturais, não são 100% naturais. Você olha lá o sorvete também, você falou, hoje é uma massa no XPTO, que não tem ali um incremento ali que não é muito bom para a nossa saúde. Não é alimento de verdade, não né? É alimento Nosso de corpo verdade. não sabe nem digerir isso, né? Sim. Não sabe nem trabalhar com isso. Você come aquilo ali e depois você começa a sentir algumas coisas que... Por isso que cada vez mais o corpo inflama, né? Fica inflamado, Porque né? Estômago inflamado. a inflamação, ela é proveniente de um ataque externo e o nosso corpo, ele se defende. Uhum. Então, principalmente a nível intestinal, né? Que é onde tem o primeiro contato com esses alimentos, que são alimentos. E a gente sabe, hoje em dia, que a gente tem uma ligação muito grande, o eixo, né? Intestino-cérebro. Sim. E que isso cada vez mais vem influenciando em várias patologias aí, relativamente novas, né? Que vem crescendo cada vez mais. Então é responsável. E a Marcela, quando chega uma pessoa com essas dúvidas, né? Como me alimentar bem? Como você trabalha essa linha de consultoria lá no seu consultório, né? Quando você recebe essas pessoas que vêm com esse, quero ter uma vida mais saudável, um alimentar melhor. Como você instrui essas pessoas? A gente sempre tem que levar em consideração o ambiente socioeconômico da pessoa em primeiro lugar, né? Porque também não dá para falar para a pessoa, compra tudo natural, tudo orgânico, que seria o mais ideal, mas instruir sempre o mais natural possível. O quão mais fresco você conseguir consumir as coisas, o quão mais natural, sem hormônio, sem transgênico, e seria o mundo ideal, né? Quanto menos, como que fala, menos embalagem, mais descascadas essas coisas, né? Então, esse seria o ideal. A gente sabe que nos dias de hoje é bem difícil com a correria, né, e tal. Mas, tipo, instruir sempre ter uma marmita, uma fruta, coisas assim. Fugir dos enlatados, né? Das coisas, das embalagens, das coisas muito fáceis ali, muito dos fast fáceis. foods. Porque também a gente fala muito de vida de estudante, né? Ali que não tem muita opção, sai do trabalho direto para a faculdade, já vai estudar. Curso, você acaba se rendendo ao lanche da rua, né? Às vezes você não sabe qual foi a procedência daquilo, como processo de muito enlatado ali dentro daquele alimento, e depois você desenvolve aí algo que... o que está acontecendo, né, comigo, com o meu corpo? Mas um ponto bem importante é que, com a correria de hoje em dia, a gente tem que pensar que a organização é que é fundamental, é a base. Então, eu organizar a minha alimentação do dia seguinte vai fazer com que eu consuma menos desses enlatados, menos do fast food, menos das demais coisas. Então, será que a gente não está ficando muito tempo no celular e gastando esse tempo no celular para o que a gente poderia estar organizando a alimentação do dia seguinte, né? Às vezes até uma vez na semana, né? Você pega a cozinha, faz marmita para a semana toda. E hoje a gente falou nos bastidores do uso do chat, das inteligências artificiais, né? Você pode consultar lá, montar um cardápio saudável. Ele vai te trazer lá uma lista. Montar um cardápio saudável para a semana toda. Montar um cardápio simples. Você vai filtrando, você vai afunilando ali conforme você falou também com seu ganho, né? Seu poder econômico ali. Exato. De como administrar também essa questão dos alimentos. Então você monta ali... essa lista, né, da semana, do dia. A gente vai muito... E os temperinhos que a gente usa também, né? Hoje, a gente tem que fugir daqueles temperos prontos. Tem um teor de sódio ali enorme também. Absurdo, né? O que faz bastante diferença é assim, a inteligência artificial, ela vem para somar, né? Eu vejo assim que é algo benéfico, que aumenta, né, as informações, as possibilidades, mas é bem importante a gente pensar que, por exemplo, esse cardápio, né? Vou fazer um cardápio
para mim. Mas será que está sendo para mim, né? É algo genérico, né? A Será que inteligência todo mundo artificial não tá chegou gerando pra ainda tudo, nesse né? nível, Sim, Até porque a gente tem a parte emocional, né? sim. Então, será que o ChatGPT vai, por exemplo, levar em consideração que a gente gosta muito de comer um pedacinho de chocolate e que quando come um pedacinho acaba comendo a barra inteira? E como que eu vou lidar com isso, né? Então, nada como Um ter um profissional, né? profissional que oriente e Especialista. veja a necessidade, De sinta, cada um, né, a né? pessoa, sinta as necessidades dela e veja como o impacto emocional também em relação à comida, o que é comida. possível ser feito na prática. Que as Né? receitas prontas de internet nem sempre é para todo mundo, né, Aline? Isso. Uhum. Então- Até Com os certeza. temperinhos, tem coisa que é bom para um, não é bom para outro, dá azia em um, não dá no outro. Com certeza. Então tem que tomar bastante cuidado com todos os detalhezinhos, né? Até alergia. É. Eu sou alérgica a coentro. É muito incomum. Então, por mais é natural, mas para Mas- você não ser. Mas existem alergias ao longo da vida, pode aparecer até com 80, 90 anos. Então, aí, pessoal, tem que tomar cuidado. Ó, 3 horas e 51 minutos. Estamos hoje aqui com duas profissionais, Aline Mendes e Marcela Vale, para falar sobre as restrições, né, alimentares, a seletividade alimentar, como que a gente pode trabalhar isso, alimentos que o nosso organismo, né, ele rejeita ali, e como que a gente administra isso. E como que a gente sabe aí se uma recusa aí própria é da idade ou realmente é uma dificuldade alimentar e que devo procurar aí um profissional? Como que eu sei? Ali, sempre tomo aquele leite ali, esse leite me dá uma agonia, eu fico... E tem gente que continua, né? Tá fazendo mal e todos os dias tá consumindo aquele mesmo alimento e não procura um profissional. Sim. A gente tem, quando a criança ela começa a ter uma inapetência, né, uma diminuição da ingestão dos alimentos, a gente tem que analisar bem qual que é a situação. A gente tem algumas situações, por exemplo, quando a criança, iniciou a introdução alimentar, depois de 1 ano, até 1 ano de idade, ela tem um crescimento, toda criança tem um crescimento super acelerado. E com isso, muitas vezes, da introdução alimentar, que é 6 meses até 1 ano, você vê porções bem maiores do que você pensaria que uma criança comeria. E tudo bem, porque é fisiológico. A partir de 1 ano, essa porção ela tende a diminuir. E daí vem uma preocupação muito grande, muitas vezes, dos pais. Ele está comendo menos, né? Então, ele está com problema de seletividade alimentar, ele não está querendo aceitar. E isso é algo natural. Então, saber disso é uma ferramenta muito importante para saber que não é uma dificuldade alimentar, mas sim um processo fisiológico normal de redução de quantidades. Perto dos 2 anos, a gente também tem um período, né, que a gente fala de 1 ano e meio até 5 anos, a gente tem um período ali natural da criança de início de recusa, ela começa a entender que ela não precisa engolir todo o alimento e mastigar todo o alimento que é dado para ela. Ela pode ter uma opinião sobre a alimentação dela. Então, muitas vezes isso, aliado a algumas questões que podem acontecer no ambiente, leva a o início de restrição alimentar. E se não tem nada envolvido do tipo alteração de dificuldade de mastigação, ou algo sensorial, ou um trauma, ou outras questões, a família conduzindo de maneira adequada, isso se acaba, né? Começa a normalizar e voltar a comer os alimentos. Mas se for um ambiente em que isso for tido como algo muito tenso e as refeições começam a ficar muito desagradáveis, né? Porque é uma tensão, uma obrigação de comer, a criança chora e é forçada a comer. Então, isso já vai trazer para outras questões, né? Em que aí tem sim uma piora desse quadro, né? Desse quadro de seletividade. E daí a gente vê muitas vezes crianças que chegam com uma idade muito, né, avançada, 6, 7 anos, e que come basicamente 3, 4 alimentos, né, que são os casos mais graves. Então, a gente tem também algumas alterações que são fisiológicas. Tem crianças que são mais quietinhas, né, que não brincam tanto, então não gastam tanta energia. A criança, geralmente, ela tem um termômetro muito bom em relação à questão do quanto gasta e o quanto tem que comer.
Então, essa consciência que, inclusive, a gente, quando adulto, perde, né? Ela, por outros fatores psicológicos e ambientais, a criança, quando não toma um medicamento ou algo que altere, ela tem essa consciência muito grande. Então, tanto que uma criança, se observar uma criança, o dia que ela brincou muito, ela vai comer mais. Sim. Né? O dia que ela brincou menos, vai comer menos. Tem crianças que são mais quietinhas, que comem menos. Gasta mais energia, né? E os pais acreditam que seja um problema em si. E ali é o momento, né, quando você coloca a criança, eu já percebi por sobrinhos, né, tenho 3 sobrinhos, aí eu levo eles pro parquinho, eu falei, vamos brincar, vamos gastar energia, né, que a criança ela fica entediada, ainda mais quando se mora em apartamento, não tem espaço, é um desafio, né, porque não é só o celular, só dar o celular pra criança que ela vai ficar feliz da vida. Ela fica 5 minutos naquela atividade, mas ela quer outras coisas. Eu percebo, aí naquele momento é o momento de você dar um arroz com feijão para a criança, uma carne, porque ela vai comer, porque ela está com fome. Porque quando ela não está com fome, ela só vai nos biscoitos, nos doces, só vai naqueles mais fáceis ali e não vai no que a gente quer, na comida de verdade que você falou. Mas daí é o papel do adulto. A gente tem 2 papéis que são bem marcantes, né, que a gente fala para nutrição infantil. O que vai comer é obrigação do responsável. Determinação dos pais, né? Determinação dos pais. E o quanto vai comer e se vai comer é a criança que decide. Então, são 2 papéis que tem que aquele papel. Se ficar forçando é pior, né? A gente tem até questões fisiológicas mesmo, que atrapalham essa questão da criança comer quando se pressiona. Então, a gente tem um sistema límbico, ele acaba agindo sobre da criança, é ativado quando tem essa pressão, e daí, com isso, a gente tem uma diminuição da capacidade de aprendizagem, de resolução de problema, a gente acaba tendo um aumento da adrenalina, porque a criança fica, né, em alerta, né? Ou correr, ou fugir, ou lutar, né? Que é o que a gente fala da adrenalina. E daí, essa adrenalina, ela aumenta a quantidade de insulina, de glicogênio, e com isso a gente vai ter um aumento, né, da glicemia. Então, a gente tem uma diminuição da fome. Quando aumenta a glicemia, a gente diminui a fome. Então, a criança, ela perde realmente a fome. E é algo fisiológico, né? Não é algo que é simplesmente, tá fazendo hora, não tá falando que não tá com fome, porque tá fazendo birrinha, porque eu mandei comer e obriguei a comer. Não. E, além de tudo, ainda pode ter transtorno alimentar por conta disso. Isso que eu ia falar. Que vira um terrorismo, né? A criança, assim, ela já imagina que, nossa, vou ter que comer tudo isso, se eu não comer, meus Minha pais mãe vai brigar comigo. Então, um momento que era para ser ali prazeroso, né? Para a criança, de testar alimentações. Vira traumático. Vira traumático, né? Porque ela já vai naquela, eu vou ter que comer tudo isso, se eu não comer... Agora, assim, sendo um pouquinho advogada do diabo... Pode ser, tá liberado. Os pais também acabam, não gostariam de fazer isso, e acabam se levando a fazer isso por conta de uma questão que foi criada desde o início, né? Pro bem dele, né? É um que a mãe, bem. eu já vi mães falando assim, se eu não fizer isso, amanhã eu tô lá no pronto-socorro com ele, porque ele vai ficar doente. E daí, o que acontece? Quando a criança nasce, a primeira relação do pai e da mãe é o alimento com o filho. O filho sobrevive se ele come. É o primeiro vínculo de afeto, mesmo primeiro vínculo de afeto. E isso é a mesma coisa. Então, a criança, se ela não come, ela vai ficar com imunidade baixa e vai ficar doente. Então, é uma questão de sobrevivência para os pais. Então, muitas vezes fazer isso é uma questão de sobrevivência. Não que isso seja justificável, mas é importante a gente entender também o lado dos pais, né? O porquê que eles fazem isso e dar munição para eles entenderem como fazer. Então, lógico que daí entra o meu papel, né? Que se essa criança não está comendo o suficiente, a gente suplementa enquanto a gente apresenta de forma lúdica os alimentos. Então, isso vai fazer com que comece a comer o alimento de forma mais adequada e não forçada, né? Apresentar um prato cheio de comida, você pode ter certeza, se você coloca um prato com muita coisa, a criança não come, só de intimidação daquela quantidade. Assusta, né? Porções pequenas. Então, eu quero que ele coma, por exemplo, cenoura, eu não vou colocar 3, 4 rodelas enormes de cenoura para ele no prato. Eu vou estar ralando e pegando um raladinho e colocando no canto do prato para ver se a criança aceita. Com o tempo, ela pode vir a aceitar comer junto. Então, tem
várias estratégias que a gente consegue fazer Várias para que ações seja pedagógicas, né? adequado. Sim, né? algo mais pedagógico ali, aproximar a criança do alimento, né? Sim, Criar as estratégias ali às vezes também de aproximar ela no preparo do alimento também, né? Exato. Chamar a Também. criança para fazer ali, ó, vamos preparar, vamos saber aqui, ó, como que prepara, a mamãe tá preparando aqui, ó, o papai Isso tá é muito preparando, legal. vamos preparar Você sua salada participar. hoje, você participa e você vai criando a intimidade ali com o alimento, né? É. Aí fica mais fácil para ele, né? Ele vai querer comer o que ele ajudou a fazer, né? Sim. E eles gostam, né, dessas dinâmicas, né? Gostam. Mas nem toda criança acaba acontecendo isso de fazer e conseguir comer. Por quê? Porque se for uma dificuldade de mastigação, a criança não vai conseguir estar Sim. comendo o alimento, né? Por isso que é importante fazer uma avaliação. Uhum. Porque, assim, mandar a criança para a escola que ela vai começar a comer porque tá vendo os amiguinhos comer, não é regra para todo mundo, né? Por isso que é importante a gente avaliar o quanto essa criança tem de alteração fisiológica, oral, motora, sensorial, o que está causando essa alteração Porquê, né? da alimentação. Porque muitas vezes algumas soluções comuns, né, como essas, por exemplo, a gente não consegue atingir o que realmente está acontecendo. Né? Então, se a criança não mastiga direito, muitas vezes ela tem uma sensação péssima toda vez que ela engole. Então, como que eu vou falar? É a mesma coisa de você pega um pedaço de carne que está bem duro, mastiga, vê um chiclete, né? A gente praticamente não consegue comer, tem que apertar bastante, mastigar bastante. E se essa criança não consegue fazer esse movimento de mastigação, de laceração, com os dentes, né, que são posteriores, o que vai acontecer? Ela vai engolir uma carne praticamente inteira. E daí vem aquela sensação de engasgo. Sim. Né? Você vai querer ter, toda vez que você come um pedaço de carne, ter aquela sensação de engasgo? Não. Então Você a criança não vai mais para querer de comer. comer a carne. Começa a associar a carne e eu me sinto mal. É perigoso também, né? Então, também. Pessoal, agora, ó, 16 horas e 1 minuto, agradecer você que está aqui na sintonia da Rádio Comunitária Heliópolis FM. Hoje a gente falando de um tema muito importante, que é seletividade alimentar, né? Como que a gente aí, como as nossas preferências ou restrições alimentares, né? O que pode afetar a sua saúde física e mental. Então estamos hoje aqui com a Aline Mendes e Marcela Vale para falar sobre nosso Domingo Terapia, sobre o que os alimentos podem influenciar nessas duas coisas. Tem tudo a ver aí, né? A saúde física e a saúde mental. Agradecer também você que está lá na live, né? Acompanhando a gente. Estamos com a live aberta lá no YouTube. Só procurar a gente lá, @alopessoas, na barra de busca. Quem apareceu por aqui, olha só. A Lídia Guerra, a Lídia está aqui comentando. Ó, eu também sou alérgica a coentro, uma reação aí ao cheiro e ao sabor. Algo que é tão tradicionalíssimo, né, na culinária. Tem gente mesmo que odeia, né? Não come de jeito nenhum. Sim. E eu fiquei agora também aqui, descobri que tem pessoas com alergia. Então já é uma questão aí de... Primeiro que eu descubro que é a minha companheira. A Lídia mandou aqui, ó, e como os alimentos influenciam, né, a saúde, tem sido aí cada vez mais comum as pessoas procurarem aí carboidratos e açúcares por dia de angústia ou frustrações, né, não trabalhadas. Então aí a ansiedade, né, fala-se muito em ansiedade, a gente descontar ali no alimento, né, eu vou comer um pote de sorvete, vou descontar naquele chocolatinho, ou usar o brasileiríssimo cafezinho como sobremesa, muita gente usa, né. Porque eu falo, gente, tem que tomar café sem açúcar. O café verdadeiro mesmo você toma sem açúcar amargo. Aí tem gente que fala, não consigo. Mas eu falei, mas você toma por causa do açúcar. Então é por causa do açúcar. Vira uma sobremesa ali, é o tradicional depois do almoço. Um cafezinho. E as qualidades também dos cafés, né? A Aline, que é nutricionista, vai explicar melhor pra gente. O café que a gente toma faz muito a desejar, né, Aline? Tem tipos, a né? A qualidade desse café que a gente toma do tradicionalzinho ali tá por fora, né? A gente tem o café coado, né? Que acaba sendo, para a saúde, acaba sendo melhor do que o café expresso. Sério? Porque o café expresso, e eu gosto ele não do café coa. expresso, hein? Eu achei que era o contrário. Então, a gente tem o café expresso, ele tem maior teor de cafeína. E, além disso, ele tem duas substâncias que são oleosas e que não são barradas por filtro, porque ele não tem filtro, né? Então, quando a gente passa o cafezinho de coador, né? Essas duas substâncias, elas ficam no coador. É uma gordura ruim, oleosas, então. E aumentam o colesterol. Olha! Né? Mas é aquela questão, quantidade, qualidade, né? Eu gosto muito do expresso, mas eu tomo um por dia, ok? Não é isso que vai fazer aumentar o colesterol. O que vai fazer aumentar o colesterol é comer a gordura da carne,
que está lá de Todo lado dia todo também. dia, você está comendo alimentos integrais, o que mais aumenta o colesterol é o leite integral, por exemplo, né? Um queijo que seja com alto teor de gordura. Então, é tudo uma questão de quantidade. Se eu comer pouquinho, não vou ter esse Leite, problema. por exemplo, a gente não deveria tomar leite? Olha, essa questão do leite é muito polêmica, né? O leite deveria ter ficado lá pro bezerro, lá pro bezerrinho. Então, Porque eu já ouvi falar muito disso. Falou, Aham. gente, pessoas, né, opiniões, né? aham, A gente não era para tomar leite, a gente toma porque... No Ayurveda, que é uma racionalidade médica indiana há mais de 5.000 anos, o leite tem muitas propriedades muito boas pra gente, inclusive para quem tem ansiedade, enfim, é muito bom. Uhum. Mas o problema é a qualidade dos leites que a gente tem hoje em dia, né? É tipo café, né? Não é mais leite. É um monte de mistura, um monte de coisa. Então é isso que tá gerando Porque um monte de imagina, né? intolerância, um monte de Você alergia. Você imagina o leite Da vaca ponta mesmo. que veio, sabe lá Deus onde ele foi coletado, É, até chegar no supermercado, quanto tempo, né, ele não fica ali, né? E quanto tempo ele não fica sem estragar em uma prateleira? então, sem O geladeira. químico que a gente põe É. nisso que vai ter esse efeito, Que né? mantém isso. O leite eu não sou contra, né? O leite, mas existem algumas situações que sim, que ele piora, né? Então, essa questão toda da alergia, né, ao leite, essa questão de ser pró-inflamatório, isso não é o alimento que é o bandido, né? É, na verdade, o nosso intestino. É como está sendo esse intestino, como está sendo preparado, que microbiota que eu tenho, se eu diversifico ou não uma alimentação, se tem fibras ou não. Então, lógico, se eu tenho uma alimentação ruim, digamos, nutricionalmente, questão de nutrientes, eu vou ter uma susceptibilidade muito maior do meu intestino inflamar com substâncias que são pró-inflamatórias. Então, tanto o glúten quanto o leite, eles têm estruturalmente, né, propensão a causar inflamação, mas em intestinos que não estejam saudáveis, né? Então, não é algo que seja banido, cortado para todos, né? É caso a caso que a gente tem que pensar, né? E também existem outras opções que hoje em dia têm sido mostradas, né? Então, não sei se você já ouviu falar do leite A2. Não, nunca vi. O leite de vaca tradicional, a gente tem a proteína, né? Do tipo A1 e do tipo A2. Sim. Então, existem vacas que produzem A1, A2, ou A1, A1, ou A2, A2. Então, essa proteína do A2, A2, ela é muito mais digerível e menos inflamatória do que as demais, menos propensa a dar alergia do que os demais tipos de leite. Então, isso tem sido inicial, né? Alguns estudos estão mostrando que sim, tem esse efeito, mas a longo prazo ainda não se sabe se realmente tem uma questão de não alergênico, né? Então, estão nos estudos iniciais, mas é algo que é possível, Legal por exemplo, a isso. gente estar utilizando. E o leite em pó, ele é menos agressivo que aquele leite Quanto de mais longe do que é o natural, mais você tem propensão a ser agressivo, agressivo. né? Porque vai ter mais adição de substância. Então, o leite que é em pó, ele passa por esse processo, né? Para virar o pó. Mas, além disso, eu tenho que colocar um anti-umectante, que é para não ter Embolorar, né? não embolorar, a umidade do ar não causar aquele empedramento, né? Então, além desse conservante, do conservante que já tem, além de talvez algum corante ou flavorizante, que é para dar o sabor, eu ainda tenho esse anti-umectante. Então, quanto mais ingredientes, que é o que mais tem se falado, mais ingredientes você tiver, pior é o alimento. Mais aditivos ali, Mais né? aditivos, Complementando. Tanto que o iogurte 2 ingredientes, né? É o que é natural. É o que era para a gente achar como natural. E hoje em dia a gente vai pegar um iogurte que tenha um mínimo de sabor, por exemplo, a gente vai ver uma enorme lista de ingredientes, né? De siglas que muitas vezes a gente nem sabe, né? Como leigo não sabe. Então, por exemplo, os corantes muitas vezes vêm com INS número tal. Quer dizer que é um corante X, né? E por isso para o leigo ele lê e fala que é isso, né? Não vai nem saber o que está ingerindo. Gente, muito bom papo aqui, ó, 16h09. Agradecer aqui a Lídia mandando aqui mensagens pra gente, super valioso a Aline falar aí do papel do adulto, né, na questão alimentar. Renato mandou aqui também, muito obrigado, Renato, pela sua audiência, ele mandou bacana essas informações.
A Lídia falou assim, sim, primeiro vínculo de afeto, né? E como isso norteia as relações a vida inteira, né? E ela mandou aqui uma pergunta, que a gente vai responder logo depois do nosso intervalo, que é: quais são os sinais de que a seletividade alimentar deixou de ser aí uma fase e passou a indicar um possível transtorno ou desequilíbrio mais profundo? A gente já vai responder aí a pergunta da Lídia, a gente vai para um breve apoio cultural e a gente retorna na sequência com mais informações aí sobre seletividade alimentar, preferência, né, ou restrições alimentares, o que pode afetar sua saúde física ou mental, com a Aline Mendes e a Marcela Vale, aqui no programa Alô Pessoas da Rádio Heliópolis FM. Então fique com a gente aqui nesse 29 de junho de 2025, é rapidinho, é o tempo de você tomar uma água e retornar aqui para a nossa sintonia. Você está ouvindo Alô Pessoas. Heliópolis FM. Você conhece a Rádio Heliópolis FM? Aqui é o som da comunidade. Com informação, música boa e a energia de quem faz tudo com o coração. Vem conhecer a nossa equipe, curtir nossos programas e ficar por dentro de tudo que rola no bairro e no mundo. Sintonize 87.5 FM, acesse nosso site e siga a gente nas redes sociais. Rádio Heliópolis FM, a voz que vem da quebrada. Tudo o que você quer ouvir, toca primeiro aqui. A melhor música do momento. Antenada, o gosto musical de primeira qualidade. Só aqui você ouve todos os ritmos. I'm just feeling it like it is. I'm just feeling like it is. Simplesmente demais. A gente toca o que você ouve. Heliópolis FM. – 87,5 FM. Rádio Heliópolis. Atenção, Vila Carioca! Quer um lugar para comer bem, beber bem e curtir uma boa música? Então você precisa conhecer o Esquina Gourmet Beer. Self-service caprichado, porções deliciosas e bebidas para todos os gostos. Estamos na Rua Álvaro do Vale, número 459, na Vila Carioca. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. O almoço perfeito para você. E tem mais, aos finais de semana tem música ao vivo para animar a sua visita. Chame os amigos, venha provar e aproveitar o clima descontraído e saboroso no Esquina Gourmet Beer, seu barzinho na Vila Carioca. Cansou de ficar amarrado a um contrato por uma internet que não entrega aquilo que prometeu? Venha para a Goodnet. Planos feitos especialmente para você a partir de um preço popular. Qualidade, estabilidade e o melhor de tudo. Se o serviço for realmente bom, você fica, não é? Nada de fidelidade por aqui. Fale com um de nossos atendentes pelo nosso telefone 2500-2064 ou em nosso WhatsApp 11 99351 8427. Repetindo, 11 99351 8427. Aproveite nossa promoção de instalação por tempo limitado. Goodnet, serviço de internet para todos da nossa comunidade. 87,5. Aqui toca o que você gosta. O projeto Heliópolis Investindo na Vida é um projeto da UNAS com a Secretaria de Saúde e em parceria com a Coordenadoria de ST/AIDS, ambas da cidade de São Paulo. Este projeto está na sua 3ª edição, que tem como objetivo promover a prevenção da relação sexual desprotegida, as ISTs e a gravidez não planejada, tudo baseado nos direitos humanos. Além disso, também promovemos ações no território, como a entrega de preservativos e teste rápido de HIV. Para saber mais informações, siga a gente em nossas redes sociais, @Heliópolis Investindo na Vida.
Você conhece a Rádio Heliópolis FM? Aqui é o som da comunidade. Com informação, música boa e a energia de quem faz tudo com o coração. Vem conhecer a nossa equipe, curtir nossos programas e ficar por dentro de tudo que rola no bairro e no mundo. Sintonize 87.5 FM, acesse nosso site e siga a gente nas redes sociais. Rádio Heliópolis FM, a voz que vem da quebrada. Mais música pra você. O sucesso está de volta. Você está ouvindo Alô Pessoas. É isso mesmo, 16 horas e 15 minutos, programa Alô Pessoas aqui pela Rádio Comunitária Heliópolis FM, hoje com o nosso Domingo Terapia, falando sobre seletividade alimentar, como isso pode influenciar aí na sua saúde física ou mental, a escolha dos bons alimentos, né, que vão ao encontro de rotina, né, fazer um gerenciamento do seu estilo de vida, né, traçar um estilo de vida diferente aí para ter uma boa alimentação com planejamento, acompanhamento de bons profissionais. Então isso vai te ajudar a ter uma boa alimentação, ter uma boa qualidade de vida e também física, tanto física quanto mental. Então estamos com duas profissionais aqui incríveis, que é a Aline Mendes e a Marcela Vale, indicada lá pelo Conhecer Saúde Integrada da nossa querida Lídia. Então quem quiser pode lá indo no @ né, conhecer _saúde integrada, que você vai ter aí todas as informações do Conhecer, dos profissionais que atuam por lá, que já passaram por aqui. Então, super válido aí você conhecer o trabalho deles. Estamos com a Aline aqui, que trouxe um livro, vai falar do livro, ela mostrou aqui, ela teve uma participação e ela vai falar aqui pra gente um pouco. Aline, você desenvolveu um livro, né? Teve a participação de um livro para falar sobre alimentos, né? Boa alimentação. Esse livro, na verdade, agradecer, né, a Cíntia Pérez e a Giovana Perandim. Elas organizaram o primeiro livro, né, falando sobre a questão do distúrbio alimentar pediátrico, com ação multidisciplinar. E elas tiveram a honra aí de contribuir com um dos capítulos. Sim. Né? E foi muito rico e produtivo, né? Esse livro é o primeiro, assim, em português do Brasil. Sim. Foi ano passado. E ele traz várias questões por setores, né? Então, o papel da nutrição dentro da seletividade alimentar, né? Do distúrbio alimentar pediátrico, o papel do fisioterapeuta, o papel do fonoaudiólogo, o papel de vários profissionais, como atuar, várias questões de técnicas, né? Então, é muito rico aí para quem está nessa área, poder estar usando, né, como base, né? Porque todas as informações até hoje eram mais baseadas ou em livros do exterior, né, dos Estados Unidos, que abordavam, né, sobre isso, ou artigos, né? E esse livro, ele traz muito esquematizado, muito didático, todo esse material. Entendi. Pode mostrar para a gente aí o livro, quem está acompanhando aqui lá no YouTube, o livro da Aline. Onde o pessoal pode encontrar, Aline, o livro, comprar? Não é meu, eu participei. Mas as organizadoras, né, a Cíntia Duarte e a Giovana Pergoreira. Bom, esse livro está disponível online, né? O nome dele é Distúrbio Alimentar Pediátrico, Equipe Interdisciplinar e Intervenção em Análise do Comportamento Aplicada. É da editora Menon. Se as pessoas entrarem lá na editora Menon, elas conseguem encontrar? Consegue. Então, ó, gente, quem está acompanhando aqui, ó, pela live, esse é o livro, né? Para frisar lá a capa, quem está na live pode procurar. Editora Menon, que tem a participação da Aline Mendes, é o livro da Cíntia Pérez Duarte e Giovana Perandim, que é as organizadoras, que falam sobre distúrbio alimentar pediátrico. Então, equipe interdisciplinar, intervenção e análise do comportamento aplicada. Vale muito a pena conferir, né? Pelo que você disse, é um livro bem didático, né? Sim. Para profissionais mesmo que atuam na área, usar como um guia, né? Isso. E é muito válido também as famílias que quiserem ver, né,
também adquirir para poder entender um pouquinho mais, né, o que eu vejo na prática, né? Muitas vezes as famílias elas chegam, né, a mim e sem saber o que está acontecendo com a criança, né? Então eu faço uma avaliação direcionada até para saber qual é a questão que está acontecendo, o que está levando àquela seletividade alimentar, e oriento para os profissionais. Então, a família que adquirir, de repente, vai entender o que está acontecendo com o próprio filho, né? Porque vai estar escrito no livro, olha, dificuldade de, né? Pode acontecer quando tem problema cardíaco. Sim. Então, por exemplo, crianças com Down, né? Com síndrome de Down, geralmente elas têm uma alta prevalência aí de problemas cardíacos. Então, e muitas vezes a mãe acha que não come, né? Não está comendo por outras questões, e a gente sabe que essa parte cardíaca ela está muito ligada à dificuldade alimentar. Por quê? Porque a parte cardíaca está ligada à respiração, e quando a gente mastiga, a gente está respirando também junto, né? A mastigação é algo aprendido, não é inato. Então, só no primeiro mês de vida que tem a sucção por reflexo, depois a gente aprende a mastigar. Né? E é muito complexo, porque são todos os sistemas sensoriais que estão ativados. Então, a gustação, que é sentir o sabor, a parte auditiva também, quando você come algo crocante, faz um barulho mais alto, é a visão da gente ver aquele alimento, é o cheiro, né? A sensação dentro da boca, que a gente tem também do alimento, a dissociação com a língua, os movimentos. Então, é muita coisa. É muita coisa que São acontece durante sentidos, a mastigação. né? Sim, respiração e tudo mais. E a mastigação também é uma questão, né? Que pega muito, né, Aline? De qual que é o ideal de mastigar? Quantas vezes a gente tem que mastigar? Então, o que a gente tem em literatura, né? Coloca de 15 a 20 vezes. Que seria o ideal, né? E daí, muitas vezes, o que funciona mais para a gente ter essa consciência, né? Cada vez que a gente for colocar o garfo na boca, a gente colocar o talher na mesa. Porque daí você consegue criar essa consciência maior. E, lógico, fazer inicialmente isso junto com a criança, de maneira lúdica, né? Vamos contar, vamos ver quem mastiga mais. Ou então contar, às vezes, para que aquele ritmo, a criança comece a entender qual que é o ritmo de mastigação. Vire né? comum, normal para ela, né? E daí, depois de um tempo, é lógico que vai ficar contando pro resto da vida, que ninguém merece, né? Mas depois de um tempo, a criança cria aquele hábito, e com isso a gente vai priorizando outros hábitos, outras questões a mais, para poder estar sedimentando uma alimentação melhor. Sim. E antes do intervalo, a Lídia mandou aqui a questão interessante. Ela fala assim: quais são os sinais de que a seletividade alimentar deixou de ser uma fase e passou a indicar aí um possível, né, transtorno ou desequilíbrio mais profundo? Sim. Então, a gente tinha até comentado, né, que pode ser em relação àquela mudança de idade para 1 ano, ou então perto dos 2 a 5 anos, em que a gente tem essa dificuldade. Uma coisa até que eu não falei que é muito interessante é que quando a gente pega sobre a história da alimentação, a gente tem falando o porquê que as crianças, né, porque o ser humano, ele vê o verde como algo repulsivo, né, porque lá na pré-história a gente tinha a falta de conhecimento em relação às ervas em geral, e então evitava-se comer porque poderia ser venenosa. Sim. Então isso ficou, né, nesse desenvolvimento do ser humano, isso ainda ficou fixado, e ainda existe isso até que os adultos mostrem, né, quais são, comam e deem um exemplo, e mostrem o que é possível comer, como comer, e variar, né, mostrar como é gostoso e como se pode estar comendo esse alimento. Enfim, é um dado a mais, né, que eu acho bem curioso. E além dessa questão de ser desse período natural, existem sim aquelas crianças que têm uma dificuldade alimentar muito grande, né, seletivos tanto de forma mais branda ou mais severos, e a gente vai saber isso por alguns sinais que aparecem. Então, sinais que a gente chama de red flags, né? O Kessner é um autor bem famoso dos Estados Unidos de artigos, e em 2015 ele lançou um artigo que é como se fosse a Bíblia, né, da parte de seletividade alimentar, e nesse artigo ele coloca como red flags, que são os sinais de alerta.
né? Então, se a criança, ela começa, ao momento da refeição, começa a ser um estresse muito grande, que a família quer evitar aquele momento, porque é sempre muito difícil, a criança começa a negar muitos alimentos, ela quer sempre comer o mesmo. Outra questão também é a família ter essa dificuldade, né? Os sinais, né? Que ela mostra, por exemplo, à noite, na hora de dormir. É normal que uma criança queira acordar para comer? Uhum. Não é. Então, se ela começa a procurar à noite para poder comer, porque come muito pouco durante o dia. Então, a gente tem, por exemplo, quando ela vai deglutir, né? A criança vai engolir o alimento. Então, tá engolindo. É normal que a gente coloque a cabeça para trás para engolir? Não, a gente faz isso quando a gente tem uma dificuldade que aquele alimento passe, né, na garganta. Aquele comprimido Isso, enorme. Sai lágrima do olho na hora que está engolindo. Então, existem várias questões que muitas vezes passam até desapercebidas pelos pais, como, por exemplo, a maior parte dos pacientinhos, quando eu olho um pouquinho a mastigação, né, para poder orientar para ir para um fonoaudiólogo ou não, muitas vezes a família não repara que a criança mastiga de um lado só, ou não entende por que ela morde o alimento lateralmente, né? Uhum. Então, muitas vezes ela morde o alimento lateralmente porque na frente os dentes não fecham, né? Porque usou por muito tempo uma madeira ou chupeta e a arcada fica aberta na frente. Então, isso fala, nossa, eu nunca reparei que meu filho mastiga de um lado só, né? Então, são várias questões, né? Vários sinais que a criança dá. E quando começa a ter esse prejuízo, né, nutricional, assim, de nutrientes, em que um grupo inteiro, por exemplo, não come, um grupo inteiro, né, não come nenhuma fruta, não come nenhum legume, nada. Então, isso e todos esses outros que eu falei também são sinais que a gente tem que, preciso procurar aí um profissional, né? E muitas vezes as famílias se sentem perdidas, né? Porque fala, para onde eu vou? Eu acho que é sensorial. Por onde começar, né? Vou no TO. Ou eu acho que é a mastigação, vou na fono. Né? Não, eu acho que é nutricional. Existe muito essa questão. E até por isso que eu gosto muito de fazer essa avaliação, né? Que até eu coordenei um centro de seletividade alimentar, em que era multiprofissional, e que a gente consegue ter uma visão para encaminhamento, né? Sim. Então, eu gosto de fazer essa avaliação geral para poder orientar. Né? Porque senão a criança, não adianta, por exemplo, fazer uma terapia alimentar comigo se a questão dela é a mastigação, né? Eu vou estar orientando para ir para o fonoaudiólogo, porque precisa aprender a mastigar. Então, todos esses sinais, eles são importantes de estar aí procurando sempre um profissional assim que estiver notando essa dificuldade muito grande de estar comendo, porque, e uma coisa bem importante que nem é fisiológico e nem tem essas questões de impacto nutricional, mas que é o psicológico, né? A criança muitas vezes evitar até de ir numa festinha porque não tem os alimentos que ela come, quando começa a ter um prejuízo social também, isso é bem importante nessa parte alimentar, a gente buscar também o que está acontecendo. Eu acho que vai encontrar aqui que a Lídia perguntou, né? Ela fala assim, como podemos trabalhar de forma interdisciplinar psicologia, nutrição e naturologia com famílias que enfrentam a seletividade alimentar severa, que é o que da Marcela aqui, né? As terapias naturais, né? Entra aí a papel das terapias naturais. Então, primeiro identificar de onde está vindo, se é mastigação, é fonoaudiólogo, se é nutricional, é nutricionista, mas se vem de algum trauma ou a criança realmente não tem apetite por algum motivo, a gente pode ajudar com tratamento de florais, por exemplo, para tratar esse trauma. Ele ajuda também a adaptar a criança a mudanças, então às vezes na fase de introdução de novos alimentos a gente pode usar o floral para ajudar a ser mais leve essa transição. Tem óleos essenciais que, além de relaxar, às vezes a criança fica ansiosa para comer ou por algum motivo, e além disso eles também estimulam o apetite, caso a criança não tenha. E a acupuntura também, aqui para criança a acupuntura é um pouco mais complicado, né, mas dá para fazer também, e ajudar nesse porquê, né, por que a criança não está comendo, então dá para a gente trabalhar essa parte por trás disso.
E quem quiser procurar sobre seu trabalho, qual que é o seu Instagram lá? Pode te procurar, Marcela? É Marcela, com 2 L's, ponto, naturologia. Então, quem quiser, pode ir lá. Marcela, Ponto, naturologia. naturologia. Marcela.naturologia. E a Aline também tem um Instagram. Isso, é @clínica Nutrição Peralta, que vai estar achando lá, falando bastante coisa sobre a parte da alimentação, né, da seletividade, gestantes. Então é muito interessante, você que está ouvindo a gente, hoje estamos aqui no nosso Domingo Terapia, com a Aline Mendes e a Marcela Vale aqui, para falar sobre a seletividade alimentar. A Lídia mandou aqui, ó, existem indicações para equilibrar fome compulsiva ou pessoas que não querem comer, ter algo aí que estimula o apetite? Tem pontos de acupuntura, tem pontos de auriculoterapia, tem que entender por que tá sem fome primeiro, né, também. Fazer análise do estilo ali, né, o estilo de vida da pessoa. Exato, e aí a gente, além de tratar o apetite, a gente trata o motivo disso. Às vezes tá muito ansiosa, tá com depressão, não sente fome. Então também a gente busca sempre tratar a causa e não só, põe um pontinho para a pessoa ter fome ou não ter fome. Então vai muito além disso, né? O apetite, ele diz muito sobre a saúde psicológica da pessoa, né? Quando a gente tá triste, quando a gente tá ansioso, ou a gente come de mais ou de menos, né? Então tem que entender o porquê. Os extremos, né? Acaba Exato. acontecendo os extremos. Ou você deixa de comer. Exato. Ou você por exemplo, a ansiedade. Tem gente que come muito e tem gente que não consegue comer quando tá trava, ansioso, né? Fica né? travado ali. Exato, nada desce. Nada desce. E daí o psicólogo, ele tem uma função muito Também. importante. Para poder estar encontrando o porquê, né? Uhum. Porque essa relação muitas vezes é estabelecida lá na infância. Uhum. Né? E não tem acesso tão fácil a essas informações, assim, a entender o porquê que se faz, né? Porque a partir do momento que você entende o porquê que você tem determinados tipos de reação, você consegue começar a estruturar estratégias, né? Para poder lidar com isso. A nutrição, ela vem para ajudar em alguns quesitos, como, por exemplo, organização, que evitaria, por exemplo, uma compulsão, ou, né? Mas isso sozinho não vai resolver. Você tem que ir na causa. É a parte né? emocional, né? Que está incluída nisso. E você elencou aqui, Aline, alguns sinais, né, de alerta que a pessoa pode observar aí nessa questão da seletividade alimentar, que uma delas é refeições prolongadas, né? Ah, sim. Então, geralmente, em média, 20 minutos é uma refeição considerada como um tempo normal, de 20 a 30. Tem criança que às vezes fica 1 hora para comer. Então, tá tendo alguma dificuldade nessa alimentação, algum problema que está acontecendo, que é um sinalzinho de alerta para a gente poder estar buscando aí o motivo. Também a recusa alimentar, né? De pelo menos aí há 1 mês a criança está ali recusando. Sim, sim. Muitas vezes, até acontece muito frequente, assim, no trauma alimentar, por exemplo. Internou no hospital e a partir daquela data saiu comendo só X alimentos, né? Então, a gente vê que realmente, assim, a recusa alimentar, pelo menos 1 mês, porque é até pouco, né, se a gente for ver, mas pelo menos é um parâmetro para a gente ter de tempo, porque às vezes a criança é normal, né? Nem a gente quer comer a mesma coisa todo dia, né? Arroz e feijão todo dia, ninguém merece. Né? Nem tá disposto a comer sempre tudo a mesma coisa, mas a gente precisa que essa recusa ela seja um pouco mais constante, né? Para poder tá vendo realmente se tem algum impacto nessa questão nutricional, né? Na disponibilidade de nutrientes para a criança. Também, né? Refeições estressantes. Isso. É aquela refeição que a mãe nem quer que chegue o horário do almoço, né? Que já sabe que vai ser uma luta, Pé né? de guerra, né? Vai ter uma guerra. Comeres noturnos na infância. Isso. Então, é aquela criança que durante o dia come pouca comida ou pouco do que é oferecido e o próprio corpo, né, faz com que acorde de madrugada para comer. Então, o comer noturno não é algo que é adequado. Passou do período de amamentação de 6 meses,
a gente já tem uma tendência a diminuir esses acordares noturnos, né, para mamada. A partir de 1 ano, isso já não seria algo que seria adequado aí para a gente ter na alimentação. Qual seria ali o ideal para o nosso jantar ali? Qual que seria o limite ali do jantar, da alimentação noturna, horário? Qual que seria um horário ideal? Porque fala-se muito também, né? Comer muito tarde não é legal. A digestão ela fica um pouco mais lenta, até porque a gente tem um fluxo de sanguíneo menor, porque a gente está movimentando menos. Então, quando você come de manhã, você tem uma movimentação e um gasto energético. Sim. Né? Além disso, a gente tem toda uma alteração em questão de glicemia, do açúcar no sangue durante a noite. Né? Porque você come uma quantidade de alimentos, você aumenta a sua glicemia e depois, durante o sono, você tem uma redução do gasto energético. Então, a tendência a ter uma glicemia um pouco mais elevada noturna vai estar atrapalhando, inclusive, o seu sono. Né? A qualidade do sono, e daí repercute no dia seguinte, né? Aquele que está sempre cansado. Né? E do ponto de repente naturalista, também acredito que outras questões também tenham adicionais aí, né? O Ayurveda, eu acho muito interessante isso. Eles falam que o certo é a gente levantar com o sol e deitar com o sol, né? Hoje em dia, ninguém faz isso. Mas que o horário da gente comer é até o sol se pôr. Então, lá para umas 6 e pouco da tarde, seria o certo. Mas como hoje em dia não é possível, né? 6 e pouco, tem gente que nem saiu do trabalho ainda, né? Diz até no máximo umas 8 da noite, assim, para conseguir fazer uma digestão legal e você deitar e não ficar com refluxo, enfim. Interior, né? Quando você vai para o interior, esses hábitos acostumam ser. Eu tenho parentes, né, no interior da Bahia, então lá é meio-dia em ponto, é o almoço. 6 horas. Eu almoço 11h30, eu tô morrendo de fome almoçando. 18 horas ali já tá acontecendo a janta, né? A janta já tá pronta, então tudo acontece muito cedo. E tem uma questão também que tem gente que acorda muito tarde e às vezes troca o almoço pelo café da manhã. Sim. Também é uma outra questão, né, Aline? Como que pode ver isso? A pessoa, se ela acordou ali meio-dia, sei lá, 1h, o ideal é ela já partir para a refeição de almoço. Ou isso dela trocar ali, vou tomar um café agora, eu almoço lá, sei lá, para 3 da tarde. Então, acontece uma desregulação, né, eu acho. É tudo uma questão de frequência, né? Até assim, para não desestimular, né? Todas aquelas questões que eu falei dos alimentos, o que é melhor ou pior. Não existe algo assim engessado, né? A alimentação saudável não é uma alimentação saudável, não tem que ser só para o corpo, é corpo e mente. Então, o que a gente precisa pensar é alimentos que não fazem bem, teoricamente, para o corpo, é comer em menor quantidade, com menos frequência, mas não é deixar de comer. Então, eu gosto do cafezinho expresso, mesmo que ele não seja melhor do que o cafezinho coado, mas que eu tome uma quantidade pequena por dia, né? Não exagere nas quantidades. Tudo que é em excesso é ruim, né? Tudo em excesso é ruim. Então, realmente a gente tem que pensar que essa alimentação ela tem que ser estruturada, né? Então, se caso, por exemplo, a pessoa trabalha, é um trabalhador noturno, né? Em que todos os dias vai dormir 6 horas da manhã, como é que eu vou falar para ele acordar toda vez às 7 e tomar café, né? Tomar café. Então, assim, se é algo que é contínuo, a gente vai ter que estudar o quanto essa pessoa está fazendo as refeições, quais estão sendo as alterações para poder eu orientar, café da manhã ou almoço. Mas se é uma vez ou outra, né, vai de acordo com o que a pessoa está com vontade no momento. Às vezes tem pessoa que acorda, não vai conseguir comer um arroz e feijão, né, porque o estômago não suporta isso. Mas ela está processando, né? Ainda está acordando, ainda está fazendo um download da alma. Download da alma dela ainda está acontecendo. É isso mesmo. Então, mas a gente sabe, por exemplo, que pessoas que trabalham no período noturno, a tendência a aparecer problemas metabólicos são muito maiores, né? Alteração de glicemia e tudo mais, porque o sono vigília, ele é um ciclo que ele regula todo o nosso corpo, né? Vários hormônios são produzidos durante o sono e eles são regulatórios para o nosso organismo. Então, esse ciclo é muito importante. Né? Por isso que a gente fala até para o crescimento, as crianças, é super importante eles não dormir super tarde, né? Tem famílias que às vezes dormem meia-noite, 1h da manhã com a criança,
e por impossibilidade e não de não organização, talvez, né? Ou de dificuldades mesmo. Criar uma em relação rotina na casa. a criar essa rotina, ou enfim, tentar o máximo possível, um quanto mais cedo, né? 8h30, 9 horas a criança estiver dormindo, melhor para ela, para desenvolver, para crescimento, para organismo, para todos esses E algo que a fatores. gente já fez daqui também, né? Praticar a higiene do sono, Exato. de desconectar todos os coisas que te tiram ali, né? Eletrônicos, né? Celulares, TVs. Até ter luz no quarto não é bom, né? O certo é deixar no escuro mesmo. Para o corpo entender, produzir melatonina e fazer o ciclo, né? Mais escuro com aquele celularzinho, com aquela luz do celular, não rola, hein? O máximo a luz ali de abajur, né? Algo bem sucinto para não ter aí essa... E aquela questão também, o pessoal fala muito, tem que comer de 3 em 3 horas. Isso é válido também, ou é só quando a gente tem fome? Então, existe Não, é que isso é muito contraditório, né? Vai lá e tem que comer de 3 em 3 horas. Mas eu não tô com fome para estar comendo. Se não tá com fome, não vai comer, né? O que a gente precisa é aprender a escutar o corpo. Sim. Então, 3 horas não mas geralmente é um horário aproximado em que o corpo já fez uma digestão e geralmente se tem uma redução da glicemia que vai gerar fome. Mas o que não pode deixar é passar muito desse horário. Entrar em jejum, então, né? o que acontece? A pessoa às vezes só está tão desconectada do próprio corpo que só sente a fome quando ela está em excesso, que abriria e comeria a geladeira inteira, né? Então, quando começa e gera sinais, um estresse também, né, Aline? Começa eu percebo que eu falo, fome, nossa, eu não posso fazer nada com fome, porque me gera um estresse. E não adianta falar, eu sou super controlada, eu vou conseguir comer o que eu tenho que comer mesmo com excesso de fome. Não vai conseguir. Não O cérebro, ele quer glicose. Ele quer o mais rápido possível, porque aquilo é tido como algo assim prejudicial à vida, né? Um perigo à vida. O cérebro é alimentado de glicose. Então, primeiro vai lá no pão, no doce, no biscoito, porque é isso que aumenta a glicemia mais rápido. Né? E gera prazer também, né? Sim, porque a glicemia aumentou, né? Uma outra questão também que eu já ouvi falar é a questão do café. Falam de um limite de horário ali que você tem que tomar café. Muitos falam, até as 3 horas da tarde é o máximo ali que você pode consumir uma xícara de café. Muito tarde também pode interferir ali no seu sono, num monte de coisa. Isso também é válido? Dosar ali os horários de consumir o cafezinho, o famoso cafezinho? Eu não sei, né? Dizem que a cafeína tem ação de umas 8 horas no corpo, né? Então, até umas 2 da tarde, que daí já, mais 8 horas já são 10 da noite. Então, para você ter o seu ciclo de sono regulado, seria bom evitar depois desse horário mesmo, né? Até o almoço, né? Até o almoço ali tá ótimo. Aquele cafezinho depois do almoço para digestão e pronto, né? Que a cafeína, ela vai estar acelerando, né? Estimulantes, né? Às vezes você já tem uma tendência de... não dormir, né? De ter ali uma insônia, Agora, existem algo do pessoas, por exemplo, que podem tomar café meia-noite que não faz efeito nenhum. Sim, eu já tô Eu acho um absurdo. Sim, eu já fiz isso, de tomar café à tarde. E não faz efeito nenhum. Ou aquele refrigerante conhecido também, que o pessoal falou também que tira, né? O sono ali. Então eu falei, comigo não tenho. Eu não. Depende muito de cada organismo. Agora, o quanto tá Mas sendo é bom esse se ligar, sono, né? Porque a gente não tá sempre o mesmo todo o tempo. E você tá acordando descansado depois, entendeu? Às vezes, você dorme, mas não é um sono reparador. Não é por sono conta leve, da cafeína. Não é aquele sono Não que se chega a liga sonhar. nisso. Diz que quando o sono é bom, quando você sonha. Isso eu já não sei. Aí você já... Porque ali você fica... Quando você dorme pouco, você não chega nem a sonhar. É tão rápido. Mas, gente, agora, 15 minutos aí quase para as 17 horas, aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM. Você que está chegando agora, o nosso Domingo Terapia. Hoje estamos aqui com a Aline Mendes, também a Marcela Vale, falando sobre seletividade alimentar, o que isso pode influenciar na sua saúde física e mental, né? As suas preferências ou restrições alimentares, o que você deve comer, o que você tem aí que, às vezes, nem é só restringir totalmente, né? Consumir menos. Citou aqui, a Aline citou do famoso cafezinho, né? O expresso ali, muita gente consome. Eu amo café expresso, mas assim, tomar menos, né?
consumir menos, pouca quantidade, alimentos aí que tiveram muitas alterações. A gente citou aqui do leite, né? Leite que a gente consome, aquele leite da caixinha, ou se é o leite, se aquele leite é bom ou é o leite em pó que é bom, sempre em poucas quantidades, né? A gente dosando. A vida é o equilíbrio, né? Equilibrar aí o que você consome e também ter uma vida equilibrada, né? Uma rotina equilibrada. A Aline citou aqui o livro, né? Que ela teve participação. Então, ao final, aqui ela vai comentar mais um pouco. Quem quiser, tiver interesse, né? Profissionais da área, tiver interesse, a gente depois vai pegar, tirar foto do livro e repostar lá nas nossas redes sociais para você que tiver interesse, que é profissional, que é um guia, né? Um guia para você aí nortear aí sobre a sua atuação no trabalho, né? No seu dia a dia. E aí, o que pode aí causar a seletividade alimentar? A gente já falou um pouco, mas frisar, né? Chegamos aí ao finalzinho, 15 minutos, então vamos falar o que pode causar essa seletividade. Essa seletividade é na parte orgânica, organicamente falando, né? Pode levar à deficiência de vários nutrientes. Então, a criança que não come nada de leite derivados vai ter um problema em relação à ingestão de cálcio. E daí, talvez ela cresça menos, talvez ela tenha uma osteoporose mais cedo, né, do que os demais adultos. Então, a questão do ferro. Então, se a criança não come nada de leguminosa, não come leguminosa que é feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né, que tem um pouquinho mais de teor de ferro, não come nada de carne, então a propensão a ter uma anemia muito grande. A anemia a gente sabe que é uma redução de oxigenação do organismo. Então, é aquela criança que não vai aprender, repercute em não aprender direito na escola, está sempre com sempre indisposta, né? A gente tem também vitamina do complexo B, né? Principalmente a B12, quando a gente fala de carnes, e que acaba tendo também uma ação muito importante a nível neurológico. A gente tem a questão da imunidade em si, né? Que as mães se preocupam tanto. Então, vitamina C, a gente tem como um dos principais aí quando a gente pensa, mas a gente tem vários outros nutrientes também relacionados com essa imunidade. E a própria flora intestinal, né? Que é o que a gente falou aqui. Então, o que é bom para a flora intestinal? É a gente ter diversidade em relação a alimentos, né, verduras, legumes, frutas, mas não somente isso, os outros alimentos também. Então, o conjunto dessa diversidade da alimentação é que vai fazer com que o intestino funcione direito. O intestino é o segundo cérebro do nosso corpo, né? Ele que é responsável pela imunidade, ele tem até mais células em relação à imunidade do que o restante do corpo, né? Um estoque ali de células, né, em relação à imunidade. Então, tudo começa pelo intestino. Né? E se a gente consegue ter essa alimentação mais diversificada, a gente consegue fazer com que a saúde ela seja melhor, tenha menos quadros inflamatórios, né? Então eu tenho uma recorrência menor de otites, recorrência menor de inflamação da garganta, ou uma resposta melhor do organismo, né? Então, alguns nutrientes, inclusive, são nutrientes que a gente geralmente não come aqui na nossa dieta ocidental, é mais difícil, que é o ômega 3, por exemplo. O ômega 3 é algo que todos deviam suplementar, né? Porque ele tem uma ação de modulação da inflamação muito melhor. Então, algo que era para inflamar muito, se você suplementa o ômega 3, você consegue inflamar com menor intensidade, né? Uma modelação dessa inflamação. Mas, de forma em geral, as crianças que são seletivas têm algumas com deficiência de macronutrientes, alteração, né, que carboidrato, proteína e lipídio, mas a maior parte acaba tendo deficiências nos micronutrientes mesmo, que são aqueles que são relacionados a ingerir a diversidade de alimentos, né? E isso a gente consegue inicialmente, não vai conseguir da noite para o dia. O processo de reintrodução dos alimentos, né, o processo de reaproximação dos alimentos com a criança, geralmente demora 1 ano, tem 1 ano, 2 anos, para a gente fazer de uma forma saudável, né? Então, a gente acaba lançando mão de alguns suplementos alimentares próprios, que são tanto módulos, né, que a gente chama. Os módulos é o quê? É um suplemento só de carboidrato, ou um suplemento só de proteína, um suplemento só de lipídio. Tem aqueles outros que tem carboidrato, proteína, lipídio, que tem mais energia e tem várias vitaminas.
Então, o que eu vou usar, quanto eu vou usar, vai depender do que a criança come, né? Do objetivo ali que a gente tem da parte nutricional mesmo da criança para poder fechar esses gaps, né? Enquanto a gente reintroduz de maneira mais saudável, né? De uma forma em casa também que seja algo mais prazeroso, Mais leve, né? Mais leve. E os pais também, né, entenderem que nem sempre é frescura, né, Aline, da criança. Pode ser aí traumar, sensibilidade ou uma sobrevivência, né? Realmente pode ser traumas, né? Se a gente for pensar assim, eu dou um exemplo que eu gosto muito e que eu acho que dá para entender um pouco, né? Então, a criança, muitas vezes com aquela parte de alteração, né, sensorial, então, para ela, muitas vezes, um prato de macarronada, a bolonhesa, por exemplo, é como se fosse para nós, né, tá comendo um prato de gafanhoto. Lá na Índia, isso é maravilhoso, né? É um prato luxuoso, né? Mas se você olha aquele Exótico, né? aquele gafanhoto, tá? A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai olhar, você vai tocar, ver se aquilo lá é crocante, o que que tem dentro, né? Então, você vai aproximar, aí depois você pode até cheirar ou não. Você pode ver o que você acha, colocar na ponta da língua e pensar se vai comer ou não. Sim. Então tem que pensar que para a criança muitos alimentos são nesse nível. Tudo é uma novidade, né? A gente que não entende. E a criança ela entende tudo através da brincadeira, né? O mundo dela é a brincadeira. Então por isso que essa aproximação mais leve através de brincadeiras é muito importante, porque é como ela conhece o mundo através disso. Então, essa empatia, essa entender, porque assim, muitas vezes o pai fala, gente, mas como é que pode não gostar disso? É uma delícia, né? Você já experimentou isso, né? Então, existem várias técnicas, dentre elas a técnica da gente de fazer aproximações, que é a escalada do comer, que é justamente isso, né? Que é estar pegando primeiro, tocando no alimento, sentindo o cheiro, mexendo no alimento, para depois chegar na mastigação e muito depois no engolir. E os pais têm que entender que essa progressão, né? Só tocar o alimento já é um super passo para algumas crianças. Né, tem que ser comemorado, porque muitas vezes é engraçado, né, assim, essa mentalidade, porque muitas vezes a gente fala, nossa, uau, a gente lá achou o máximo, né, o terapeuta alimentar achou o máximo que ele pegou no alimento, porque muitas vezes ia para o outro lado da sala, né, quando chegava com o alimento. E eu falei, não acredito, não comeu? É todo um processo, né? É difícil, né? Então, de primeira, assim, ele momento... costuma recusar, né? Não quer dizer que não vai gostar nunca, né? Nunca não vai gostar. Criança é assim mesmo. Às vezes vê um amiguinho, priminho ali, consome também, e aí tem criança que é assim, né? Em casa não come, aí chega na casa de alguém, sei lá, de um parente. Aí você fala, não come isso, a criança vai lá e come. Não come, em casa não come isso, mas aqui come, né? Mas é o momento da criança ali, né? No primeiro momento ela fica, assusta ali o paladar. A gente tem medo de novidade, por que a criança não vai se assustar? Por que a criança não vai, né, tipo, querer entender o que é antes de pôr na boca? A gente também, né? A gente também tem isso. A Lídia mandando aqui, ó, Cássio, muito obrigado. Obrigado aí pelo apoio, né, à saúde mental através desse programa. O Domingo Terapia é um espaço aí gratuito de informações de qualidade para a população ouvinte genial. Muito obrigado, Lídia, você que sempre indica esses profissionais incríveis aqui para falar com a gente, né, para trazer essa informação para a população, para entender que é tão importante, né, as pessoas saberem da informação. Às vezes a pessoa nem sabe, eu estou consumindo isso daqui, está me fazendo mal, eu não sei, e não liga uma coisa a outra, e buscando profissionais assim, do gabarito de vocês, ela entende que, não, isso daqui, ó, você tem que dosar, você tem que ver se isso faz bem para você, se você não tem que inserir outros alimentos, que tal você provar outras coisas também, né, para ver se não altera algo aí do tipo, seus exames, você vai ler os exames, são todos com os níveis ali alterados, e a pessoa não sabe que é um hábito que ela tem sempre, que talvez tem que reduzir ali ou criar uma nova rotina, né? E às vezes nem aparece nesses exames. Né? São sintomas clínicos e que nem os exames mostram que está alterado, né? Tem um documentário, eu não sei se você conhece, se sabe o nome, que um professor meu pediu pra gente assistir na faculdade. Ele é bem antigo. E aí ele, tipo, é um cara que vai entrevistando as pessoas na rua, e ele pega alimento industrializado e fala assim, tipo, o que você acha que tem nisso daqui? Uma caixinha de suco, por exemplo. A pessoa fala, tipo, fruta, um pacote de salgadinho, batata.
tipo, realmente não sabe o tanto de aditivo que tem ali, mesmo estando escrito atrás, tipo, nunca pega para ler. Então é muito doido, é desinformação Sim. mesmo, não sabe o que tá comendo, não sabe o que faz mal, o que não faz. E o guia atual, o último guia alimentar da Sociedade Brasileira de Alimentação, ele traz essa questão dos aditivos, né? É bem voltado para a população e traz essas informações, é Você bem já viu interessante. esse documentário? Não, esse não. Queria lembrar Eu já o vi nome. comentários, né? Eu vi uma pessoa falando uma vez, mas estava escrito lá na embalagem que era natural, né? Mas por que eles escrevem? Eu falei, então, é propaganda enganosa às vezes, né? Agora esse selo Deveria que tem proibir, né? Que açúcar, realmente alto açúcar adicionado é muito bom. Tem coisa que contém, eu... tem que falar, né? O que contém. Tem coisa que eu olhava um cookie de aveia e falava, nossa, tô demais. Mas, tipo, agora tem o selinho lá, né? Para saber o que você está ingerindo. A Lídia mandou aqui, Aline, querida, muito obrigado por essa aula de conhecimento e orientações. A Marcela aqui, ela mandou aqui, ó, Marcela, com essa cara de menina aí já tão desenvolvida na área de naturologia, e quanta contribuição dessa terapia alternativa. Eu sou muito adepta aí dos florais e óleos essenciais, e quem me conhece, né? E continuou aqui, ó, sabe o potencial terapêutico dessas substâncias. Dos óleos essenciais? Isso. Os óleos essenciais a gente acha, tipo, é natural, só que eles são um perigo, né? Ele tem risco de dar alergias, contato com a pele, tem alguns que são fotossensíveis, tem alguns que podem dar efeito colateral, efeito com algum medicamento que você toma, como que interação medicamentosa. Então é bem complicado, que nem o cookie de aveia, a gente acha que é natural e tá tudo bem, né? Mas não, então tem sempre que procurar uma orientação profissional, não é ir lá na farmácia e comprar um óleo essencial e começar a cheirar e, sabe? Passar na pele, né? Muitos não podem passar na pele. Então é bem complicado. O pessoal tem mania de achar que é natural, então pode tudo, né? Inclusive chás também. Tem gente que toma chá, assim, como se nada, e às vezes pode estar causando um monte de coisa. O chá de sene, por exemplo. Você sabia que o chá de sene, ele solta o intestino, né? Regula o intestino, causando uma inflamação. Por isso que ele solta, porque ele inflama. É então a gente faz perigosíssimo. super natural, mas acabando com a tem saúde. Um monte. Por exemplo, chá de hortelã. Tem gente que não pode tomar, porque pode dar refluxo, azia, queimação, úlcera. É perigosíssimo, as pessoas não fazem ideia. Agora, gente, ó, 4 horas e 56 minutos, o papo muito interessante, muitas informações. Quem perdeu a nossa bate-papo aqui do ao vivo, vai ficar salvo lá no YouTube, no @alopessoas, só procurar lá na barra de busca do YouTube, @alopessoas. Agradecer essa tarde aqui com as meninas, você também que mandou aí sua participação, que ouviu aí do outro lado, se não participou, mas está ouvindo aí a gente do outro lado, tirando todas as suas dúvidas, né? Coisas que a gente não sabia, que a gente acaba aprendendo também bastante. O café expresso eu não sabia, né? Então, é bom, consome, mas consome com menos quantidade, no tempo ideal aí, não 10 horas da noite lá tomando café. Se você tem essa alteração, procure, né, mudar esse hábito, né? E inserir também exercício físico, boa alimentação, testar outros alimentos, buscar coisas mais naturais, né? Observar as embalagens dos alimentos, o que contém ali, se você tem alguma restrição, algum tipo de alimento ali, ficar atento a essas questões. Aline, deixa aí seus contatos, conta um pouco também, fala aí quem chegou agora, né, tá passando pela live agora, conta do livro que você teve a participação, depois eu vou tirar foto ali do livro que ela trouxe e divulgar lá nas nossas redes, para quem tiver interesse, procurar, né, um livro didático, um guia aí para você, quem é da área, né, acompanhar, e que não é também, né, ter conhecimento aí do que dos alimentos, né? Isso. Então, para quem chegou agora, né, para saber um pouquinho mais sobre essa parte da alimentação, na seletividade, né, alimentação em geral, infantil e gestantes, o Instagram é @Clínica Nutrição Peralta. Vocês conseguem estar obtendo informações. E sobre esse livro, né, foi lançado em 2024, com as duas organizadoras aí do livro, a Cíntia e a Giovana, me
me convidaram, né, a participar e contribuir com um dos capítulos. E ele é um livro muito bom, como direcionamento mesmo, para os pais entenderem, né, e direcionado também para o público aí, profissional, que possui todas as técnicas, fala bastante sobre a questão do tratamento mesmo em equipe, da parte dessa seletividade desse distúrbio alimentar pediátrico. Então, quem quiser, só encontrar lá Clínica Nutrição Peralta, lá no Instagram, segue a Aline lá e conheça todo o trabalho dela, como o livro que ela comentou aqui, também a Marcela Vale, que atua, né, com a naturóloga, né? Conta aí um pouquinho pra gente do seu trabalho, quem tá chegando no finalzinho, Marcela, e deixa aí seus contatos. Tá. Então, a naturologia, a gente trabalha com terapias integrativas e a gente busca sempre entender o corpo como um todo, né? Então, físico, emocional, como que tá, e sempre tratar a causa e não só os sintomas daquele desequilíbrio que a pessoa traz, né? Então, terapias integrativas, acupuntura, os florais, aromaterapia, auriculoterapia, tem vários. Então, quem quiser lá, o arroba, Marcela com 2 L's, ponto, naturologia. Isso. E vai te conectar lá e saber muitos conteúdos. Você posta bastante coisa aqui, bastante dicas, né? Tô tentando. Lá no seu Instagram. Tô Então, lutando para isso. Meninas, muito obrigado pela vinda de vocês, por ter aceito o convite. É um material muito rico aí. Quem quiser, fica eternizado aí nas redes sociais. O vídeo fica lá nas nossas redes para as pessoas reverem, né? Aprendi muito também. A gente aprende sempre a cada profissional que vem aqui, que a Lídia indica. A gente aprende bastante com profissionais, sempre trazendo aí ótimos conteúdos para a gente sempre estar nos atualizando. Então, a Lídia mandou aqui, obrigado, gente, por essas explicações. Cássio, manda um beijo aí para a Rô Oliveira, não está aqui hoje, né, a nossa parceira aqui do Alô Pessoas, mas está ouvindo a gente lá, mandando um beijo aqui para a Rô. Assim que eu vejo, já retribuo, tá, Lídia? Falo sim para a Rô que você esteve aqui participando, mandando a sua contribuição. Então, ela sempre aqui, eu aguardo ansiosamente aí pelo Domingo Terapia, né? Sempre com temáticas muito boas aqui. E você, que está aí do outro lado, também esteve nessas 2 horas aí para a gente falar sobre saúde mental e alimentação, aí que tem tudo a ver, né? O conjunto leva você a ter uma boa qualidade de vida. A gente retorna no próximo fim de semana, às 3 horas da tarde, anota aí no seu calendário, sempre aqui, lá nas redes também. Procura a gente lá, @alô.pessoas ou também Rádio Heliópolis Oficial. Eu estou lá no Cássio Gama Off e a Rô também, a blogueira do samba. Só procura lá, @blogueira do samba, tá sempre conectada lá com você. Então tem uma ótima semana, sempre conectado aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM. Então vamos finalizar aqui com a música, né, para animar o seu domingão. E semana que vem a gente volta com mais convidados aqui, entrevista, música boa e sempre a sua participação. Então fique bem, fique com Deus. Até o próximo sábado, se Deus quiser e Ele há de permitir. Então,